Muito bem, vamos fazer a parte 2 da parte de noções gerais, conceitos e objetivos de auditoria, o nosso primeiro assunto. E eu trouxe aqui o objetivo da auditoria conforme definido na norma e dividi esse objetivo em 3 partes para a gente avaliar isoladamente cada uma dessas partes aqui do objetivo da auditoria. A parte 1 diz que o objetivo de uma auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Perceba aqui que tudo aquilo que a gente já viu no começo, né, que o auditor não garante viabilidade futura da entidade, não garante lucros, não certifica boa gestão, né, o auditor não elabora as demonstrações contábeis, tudo isso começa a se tornar verdade aqui com essa norma, né, porque o trabalho do auditor é ouvir as informações e contar para alguém, né? Para que esse alguém que esteja recebendo as informações passe a confiar na informação, porque ela foi avaliada por um terceiro independente. Então, o objetivo da auditoria é apenas aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários dessas demonstrações contábeis. Quem são usuários? Qualquer pessoa, podem ser os investidores, os credores, o fisco, né? Qualquer pessoa que precise dessas demonstrações contábeis terá alguma confiança nelas, porque ela foi avaliada por um auditor. Portanto, essas demonstrações contábeis foram auditadas e o objetivo da auditoria é trazer confiança, então, a essas demonstrações. Como é que essa confiança vem à tona? Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis forem elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Bom, o que é que a gente tem aqui? A confiança vem com a opinião do auditor. Então lembra aquela historinha que o auditor escuta e conta para alguém, né? E a partir desse momento que ele conta para alguém que está tudo certo, esse usuário vai confiar na informação. Então é exatamente isso, o auditor vai fazer o seu relatório, trazendo a sua opinião de auditoria, né? Para poder relatar que as demonstrações contábeis estão fidedignas. Então ele vai emitir a sua opinião de uma forma contundente, né? Ele vai dizer, em nossa opinião, as demonstrações contábeis estão adequadas. Ele vai ser firme, né, e direto, se não houver motivos em contrário. Feito isso, né? Um detalhe interessante. A opinião do auditor, pessoal, ela cobre apenas aspectos relevantes, tá? Ou seja, aspectos irrelevantes não interessam. Então imagine lá que na conta estoques da Petrobras tem um valor de 1 milhão. O auditor avaliou essa conta aqui e constatou que na verdade tinha 999 1.800 reais, ou seja, tinha uma diferença de 200 reais entre a afirmação que a Petrobras faz e o que o auditor confirmou que existe de verdade. Então, tinha uma diferençazinha de 200 reais. Será que vale a pena a gente indicar no relatório que as demonstrações contábeis não estão adequadas por conta de uma diferença de 200 reais no balanço da Petrobras? Será que algum investidor vai deixar de investir na Petrobras por causa de 200 reais de diferença em uma conta? É claro que não. Então o auditor não tem a obrigação de identificar distorções irrelevantes, tá? A obrigação do auditor é identificar as distorções relevantes. Por isso essa palavrinha aqui é muito importante, tá? Então o auditor expressa a sua opinião, indicando que em termos relevantes as demonstrações contábeis estão ok ou não estão ok, tá bom? E qual é o parâmetro que o auditor vai utilizar? Ele precisa de alguma estrutura aplicável, né? Será a estrutura de relatório financeiro aplicável. Dito isso desta maneira, não ajuda muito, né? Mas é isso que diz a norma. A norma, ela é seca, ela traz essas informações assim que são um pouco inteligíveis, né? O que é uma estrutura de relatório financeiro aplicável? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, o relatório financeiro aplicável nada mais é do que as próprias demonstrações contábeis, né, que você conhece, balanço, demonstração de resultado. A gente vai ver daqui a pouquinho, eu tenho um slide sobre isso. Porque
nós temos modelos, muitas vezes, que são aplicáveis a um grupo de entidade e não são aplicáveis ao outro. Por exemplo, bancos, o balanço de um banco é totalmente diferente do balanço de um supermercado. Então, o modelo aplicável, né? Quando o auditor diz que está adequado às demonstrações contábeis, ele está dizendo que está adequado de acordo com o relatório aplicável àquele grupo ali empresarial, né? Que pode ser um banco, sujeito a regulamentações do Banco Central, ou pode ser um comérciozinho aí, um supermercado, enfim, que vai se amoldar aí naquele relatório comum que você estuda para concurso, tá bom? Esse assunto eu volto a tratar dele daqui a pouquinho, mas por hora eu quero que você guarde o seguinte: qual é o objetivo de uma auditoria? É apenas aumentar a confiança dos usuários nas demonstrações contábeis que o auditor avaliou. É só isso. Né? Não vai cair em pegadinha dizendo que o auditor garante boa gestão, garante lucros, previne fraudes e erros, né? Nada disso. O auditor ouve e conta para alguém. Então, quando ele conta para alguém, ele diz: olha, em nossa opinião, as demonstrações contábeis estão corretas ou não estão corretas. E esse usuário passa a confiar nessa demonstração contábil, nessa prestação de contas, porque foi um terceiro independente que avaliou. Tá bom? Então, o objetivo do auditor é apenas aumentar a confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, investidores, credores, fisco, governo, qualquer um, tá? Não é outra coisa senão aumentar a confiança. Outras conclusões dependem desses usuários aqui, os usuários que vão decidir se vão investir na sociedade ou se não vão investir, o fisco que vai decidir se há omissão de receitas na DRE, enfim, né? Os usuários é que vão tomar suas próprias decisões com base nessas informações. A única segurança que o usuário quer é se as informações que constam ali são fidedignas ou não. A partir daí, cada um decide se investe, se empresta dinheiro, a entidade, enfim. E tudo isso é feito por meio da opinião do auditor, na forma de um relatório escrito, né? O auditor não perde de vista o critério da relevância, ou seja, o auditor não vai identificar a diferença de R$1 nem de R$200 na Petrobras, né? Apenas aspectos relevantes são levados em conta e essa opinião indicará se as demonstrações contábeis estão ok ou não estão ok, em conformidade com a estrutura de relatório que é aplicável ao caso concreto ali da nossa entidade. Vamos fazer uma questãozinha aqui. A auditoria independente observa as normas escritas por especialistas internos da entidade auditada, que são considerados parte da equipe de trabalho. Bom, logo no começo, assim, a gente é obrigado a responder algumas questões que vão abordar vários assuntos, né? E às vezes a gente não estudou o assunto ainda. Então, não se preocupe se você não acertar ainda essas questões aqui do início. Quem escreve as normas de auditoria, pessoal, é o CFC, né? E se o auditor for seguir só o que a entidade prescreve ou determina, ele não vai conseguir emitir uma opinião independente, né? Ele precisa de critérios independentes para certificar ali, na sua opinião, a fidedignidade das demonstrações contábeis para um grupo de usuários que não tem acesso a todas as informações da entidade, né? Acionistas, investidores, credores, enfim, pessoas que estão fora, às vezes, da entidade também. Então, o especialista interno, ele não é auditor, não é parte da equipe de trabalho, tá bom? Letra B. A auditoria independente aumenta a credibilidade das demonstrações contábeis. Qual é o objetivo da auditoria? Olha o que a gente viu aqui, ó. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança. Isso é credibilidade? Nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Então, quando a entidade faz as suas demonstrações contábeis, se o auditor diz que está tudo certo, aumenta a credibilidade nessas demonstrações contábeis. A letra C. O auditor atua segundo as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade? Claro que não, né? O auditor é independente. Não pode ser essa letra Letra C, não pode ser. Letra D, o auditor atua em conjunto com a administração da entidade para o cumprimento de seus objetivos. O auditor é independente, pessoal. Se o auditor se confundir com a administração, ele vai perder a independência. Ele não vai conseguir trazer confiança nas demonstrações contábeis, né? O auditor é um terceiro. A gente viu nos conceitos de auditoria aqui que o auditor é um elemento neutro, né? Ele não faz parte. Quando a gente viu o contrato de agência, a gente viu que tinha
o principal, que havia o agente, que é o administrador. Esse agente presta contas ao principal, mas essa prestação de contas, essas demonstrações contábeis, são submetidas à auditoria, que é um terceiro que não é da torcida nem do principal, nem da torcida do agente. Portanto, é um terceiro em que você pode confiar. Portanto, não faz sentido atuar em conjunto com a administração. A letra E. O auditor implementa os controles internos necessários. Olha aquilo que a gente falou. O auditor apenas ouve e conta para alguém. As tarefas da administração da entidade não podem ser confundidas com as tarefas do auditor. Quem é que elabora os controles internos? Quem é que previne fraudes? Quem é que previne erros? Quem é que garante lucros? Quem é que garante sobrevida à entidade? É a administração da entidade. Como ela vai fazer isso? Não interessa, né? Mas, enfim, ela vai desenvolver os controles internos, processos de governança, tudo isso. Nada disso é tarefa do auditor. O auditor ouve a prestação de contas, as demonstrações contábeis e conta para alguém por meio do seu relatório, se essa prestação de contas está adequada de acordo com o relatório financeiro aplicável, tá bom? Então, a gente ficou com a letra B de bola. Mais uma. O primeiro foco do trabalho do auditor independente é prevenir fraudes e erros relevantes em tempo. De quem é a função de prevenir fraudes e erros, a função primária. O auditor ele não está lá para garantir lucros, garantir que a entidade vai ser eficiente. Ele não está lá para isso. Ele está lá para emitir opinião sobre a prestação de contas da entidade, sobre as demonstrações contábeis. E só isso, para que ao fazê-lo, ele aumente a confiança nessas demonstrações, para que os usuários, ao terem acesso a essa demonstração contábil, possam confiar nessa demonstração, né? Então, quem é que previne fraude e erro? É a administração. Letra B. O primeiro foco do trabalho do auditor é auxiliar a alta administração no processo de implementação das estratégias gerenciais. Isso aqui é função da administração da entidade. O auditor não pode desenvolver tarefas na administração da entidade, senão ele não pode auditar, ele vai perder a independência. O auditor deve assessorar a implementação de tecnologias gerenciais, tecnologias de materiais. Não deve assessorar em nada, né? Se o auditor faz consultoria para a entidade, ele não pode ser auditor, ele tem que ser independente. Então, como é que eu vou dizer, olha, faça assim que você vai ganhar dinheiro? Aí depois eu vou auditar esse processo que eu mesmo sugeri que fosse feito de uma determinada forma. E aí como é que fica? Se der tudo errado, eu vou dizer que está errado sob o ponto de vista contábil, sendo que fui eu mesmo que orientei. Então vai trazer conflitos de independência. O auditor precisa ser independente sempre. Letra D. Detectar fraudes, desfalques e promover investigação forense. Não, investigação forense, nada a ver, né? O auditor ele não tem poderes especiais de investigação. O auditor não pode quebrar sigilo, não pode derrubar uma porta para ter acesso ao arquivo. Ele não pode fazer nada disso, tá bom? Então, prevenir fraudes é tarefa da administração, tarefa primária é da administração. Isso não significa, pessoal, que o auditor não está preocupado com fraudes e erros presentes nas demonstrações contábeis. Não vamos confundir isso aqui. A função, a missão primária de prevenir erros e fraudes é da administração da entidade. Mas o auditor quer saber se teve fraude? Claro, porque o auditor está em busca de distorção nas demonstrações contábeis. E essas distorções podem ter origem em fraude ou em erro. Então o auditor não está em busca da fraude em si, ele está em busca da distorção. E a distorção eventualmente pode ter origem em uma fraude, tá? Então, missão primária de detectar fraudes é da administração. O auditor está em busca de distorções. É qualquer distorção? Não, apenas as distorções relevantes, né? E essas distorções podem surgir de erros, né? Má interpretação, negligência, ou pode surgir de fraude, né? Conluio. Bom, funcionário subtraiu quantia, subtraiu estoque, a alta administração manipulou demonstração contábil. Então, a distorção pode surgir de fraude e erro, pode surgir. Mas não significa que o auditor tem como missão primária detectar fraude e erro. Não é isso. O auditor tem como missão primária detectar distorção relevante, tá bom? Letra E. O auditor assegura, foco primário do auditor é assegurar as demonstrações contábeis
e emissão de um parecer consubstanciado sobre a adequação com que tais demonstrações representam a posição financeira e patrimonial de acordo com as normas contábeis e de auditoria vigentes. Bom, está certo também, né? Também não, essa é a única certa, né, pessoal? A única certa. Até agora tudo errado. Vamos ver, conferir aqui nosso gabarito. Resposta letra A. A função da auditoria é emitir uma opinião sobre essas demonstrações contábeis para aumentar a confiança, aumentar a credibilidade nessas demonstrações sobre se elas de fato representam a posição da entidade. Que posição? Financeira, patrimonial, ok? De acordo com os critérios, normas contábeis, no sentido lato, né? CPC, legislação societária, tudo isso, e as normas de auditoria vigentes que vão regular a nossa auditoria. Questão tranquila. Vamos analisar um aspecto aqui interessante agora, que é o chamado de fatores psicológicos da auditoria, pessoal. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, você deve responder na sua prova sempre, né, que o objetivo da auditoria é apenas emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, né, sobre se elas representam adequadamente a situação da entidade financeira, patrimonial, né? Porque quando o auditor faz isso, ele está cumprindo a sua menção, que é de aumentar a confiança nessas demonstrações. Então, o terceiro ali, quando pegar um jornal e ver o balanço publicado, ele vai confiar naquele relatório, porque tem ali coladinho a demonstração contábil, o relatório da auditoria dizendo que avaliou e que elas representam adequadamente a situação da entidade. Então, o objetivo do auditor é aumentar a confiança nessas demonstrações contábeis. Só isso, tá? Então, o auditor não previne fraudes, não garante uma contabilidade mais bonita, mais eficiente, não garante eficiência, eficácia, lucros, etc. Nada disso. Mas a gente não pode esquecer que, embora essas circunstâncias não sejam objetivos da auditoria, uma auditoria acaba meio que involuntariamente gerando essas consequências involuntárias. São chamados fatores psicológicos. Acompanhe aqui comigo. A gente costuma dizer que a auditoria gera uma consequência administrativa que é a redução da ineficiência, a redução da negligência. Então, muita atenção aqui. É o objetivo de uma auditoria reduzir ineficiência e reduzir negligência? Não, não é. Mas, se você tem ali funcionários que estão trabalhando sabendo que a empresa está sendo auditada, eles serão mais cuidadosos, né, em relação à conduta, ao cumprimento de normas, porque ele sabe que a empresa está sendo auditada. Então, é uma consequência involuntária. Então, apesar de não ser o objetivo da auditoria reduzir ineficiência e negligência, uma auditoria acaba gerando essa consequência, né, que é o chamado aspecto administrativo, uma consequência administrativa da auditoria. A auditoria não tem como objetivo também melhorar o controle sobre o patrimônio da entidade, mas se os funcionários que são responsáveis pelo controle patrimonial sabem que a auditoria é realizada periodicamente em uma entidade, o que eles vão fazer? Eles serão mais cuidadosos. Então, a auditoria traz esse aspecto patrimonial, essa consequência patrimonial, que é uma consequência involuntária, um fator psicológico da auditoria. Sob o aspecto fiscal, a auditoria resguarda contra multas e penalidades. É o objetivo da auditoria resguardar contra multas e penalidades? Não, não é. Mas o funcionário ali, a equipe do setor fiscal, sabendo que a entidade é auditada, eles serão mais cuidadosos ao calcular ali os impostos, né? Então, consequências involuntárias. Sob o aspecto técnico, a auditoria traz eficiência contábil, né? Porque, mesma coisa, né? É um fator psicológico, é uma racionalização. O contador, sabendo que a empresa é auditada, ele vai ser mais cuidadoso ali ao cuidar da contabilidade, né? Porque ele não quer que apareça ali uma coisinha errada ou outra, né? Que vai queimar o filme dele. Então, consequência técnica involuntária da auditoria é trazer eficiência contábil. Sob o aspecto financeiro, reduz fraudes, resguarda créditos de terceiros, né?
claro, né? Então, se você sabe que a empresa é auditada, um funcionário pensará duas vezes entre subtrair um valor, um estoque, etc. E sobre o aspecto econômico, a exatidão de custos e resultados. O que é que a gente vai guardar disso aqui, pessoal? Uma auditoria acaba trazendo todos esses efeitos aqui, mas você não pode responder na sua prova, em hipótese alguma, que qualquer um desses objetivos, né, desses efeitos aqui, é um objetivo da auditoria. A auditoria não foi feita para realizar qualquer uma dessas atividades ou para alcançar qualquer um desses resultados aqui, mas de forma involuntária, ela traz essas consequências aí psicológicas, né, consequências involuntárias sobre esses diversos aspectos aqui. Isso pode aparecer na sua prova também, tá bom? Bom, quando a gente fala que a auditoria indica que as demonstrações contábeis estão ok, estão adequadas de acordo com uma estrutura de relatório aplicável, é porque nós temos duas estruturas de relatório aplicável, né? A gente tem uma comum, que é a que você estuda normalmente aí para fazer uma prova de contabilidade geral avançada, né? Essa contabilidadezinha normal aí. Mas nós temos outras estruturas de relatório, são as chamadas estruturas de conformidade. É quando você tem uma entidade que pode exigir um determinado modelo de demonstração contábil, por exemplo. Então, a gente tem as seguradoras, os bancos com estruturas de conformidade, porque o Banco Central diz, olha, eu quero que você contabilize, enfim, isso dessa maneira aqui. Né? Então, o Banco Central determina uma maneira de classificar um elemento ou outro. Nós temos estruturas específicas no Banco Central, seguros, né? A forma de fazer ali a contabilização, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, são demonstrações contábeis diferentes dessa demonstração contábil que a gente estuda normalmente aí para concurso, né? Coloca ali receita bruta, enfim, né? A gente vai ver que na empresa seguradora, por exemplo, a gente não tem receita bruta. É uma outra conta, mas é equivalente à receita bruta. Então, nós temos dois modelos de relatório financeiro aplicável. O relatório de propósito geral, que normalmente é esse que a gente estuda para concurso, né? A não ser que você vai fazer um concurso específico de Banco Central, CVM, alguma agência reguladora. Se não for, vai ser o relatório de propósito geral, que são aqueles relatórios elaborados para satisfazer as necessidades de usuários externos que não se encontram em condições de requerer relatórios especificadamente planejados para atender às suas necessidades peculiares. Resumindo tudo isso aqui, pessoal, é o relatório contábil que você conhece, a DRE, o balanço, tá bom? É esse relatório comum, é a estrutura de propósito geral, que serve para todo mundo, né? Ou quase todo mundo. Mas quando a gente vai para alguns grupos específicos, pode ser exigido um relatório de conformidade, ou seja, é quando a entidade tem o poder de exigir um relatório específico, um balanço específico, uma DRE específica. Então, o relatório de conformidade satisfaz necessidades de informações financeiras de usuários específicos. E aí nós temos aqui como exemplo o Banco Central, né, que determina como contabilizar determinadas contas, enfim. Então, nós temos essas duas estruturas de relatório financeiro aplicável. A de propósito geral, que é a que você já conhece aí do estudo de contabilidade, e a de conformidade, que é aquela utilizada para usuários específicos, normalmente aqueles usuários jurisdicionados a uma agência reguladora, ANAC, ANEEL, ANP, enfim, né? Alguma entidade que diz, olha, eu quero que você classifique a sua reserva técnica desse jeito aqui, tá? Então, são usuários específicos que vão ser submetidos à estrutura de conformidade. Então, o relatório que é aplicável a uma entidade pode não ser a outra. É por isso que a gente tem essa expressão aqui, ó, estrutura de relatório aplicável. É por isso que lá, ao descrever os objetivos da auditoria, nós temos que o auditor emite uma opinião, né, sobre as demonstrações contábeis, sobre se elas representam adequadamente a situação da entidade, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? É daí que surge, né? É isso que significa essa expressão estrutura de relatório financeiro aplicável.
Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em dois relatórios, ó, só para a gente entender o que é relatório aplicável. Relatório aplicável é o que é aplicável ao caso X ou ao caso Y, tá? Então eu tenho aqui um trechinho do balanço do Grupo Pão de Açúcar, que é uma empresa comum. Ó, como é que funciona a DRE do Grupo Pão de Açúcar? Como é que ela descreveu? Ó? Receita bruta de vendas, receita líquida, CMV, achou o lucro bruto. Beleza, é tudo isso que você faz aí na sua prova de contabilidade geral. Mas quando a gente vai para uma empresa de seguros, ó, ela que é regulamentada, controlada aí pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, olha a DRE dela como é que é. A DRE não tem receita bruta, começa aqui ó, com prêmios emitidos, tá bom? Então, prêmios emitidos, prêmios de seguros emitidos, seria a receita bruta de uma empresa de seguros, né? Uma seguradora. E aí nós temos deduções sobre esses prêmios, ó, contribuições para a cobertura, deduções não, outras adições aqui, as provisões técnicas. E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20%, 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.